Ainda explorando o exemplo da viga em balanço, eu vou fazer o mesmo modelo aqui rapidamente, considerando agora, vou manter a unidade de força kilonewtons, mas eu vou mudar agora a unidade de comprimento para centímetros. Quando eu falo em mudar a unidade, no programa eu não tem um lugar onde eu seto unidades, ele só trabalha com números. O que eu quero dizer com isso é que eu vou considerar todas as medidas que eu vou colocar quando for respectiva à unidade de comprimento, centímetros. Ou seja, se eu for colocar momento de inércia centímetros a quarta, se for colocar módulo de elasticidade vai ser kilonewtons por centímetros quadrados e assim por diante. E aí eu vou aproveitar também para mostrar a segunda forma de eu entrar com a barra no programa. Então, para isso, eu vou fazer uso do grid, que são essas linhas que vocês observam aí na vista isométrica, onde eu desenho o meu modelo. E vocês, como já foi comentado, vocês veem que tem uma linha azul que indica o meu eixo X e uma linha verde que indica o eixo Y do meu espaço. E existem linhas cinzas que são as linhas de grade. Então, se eu mover o mouse na minha tela aqui, se vocês observarem as coordenadas do mouse que ficam indicadas no canto inferior direito da janela principal, vocês veem que o espaçamento, tanto aqui em X quanto em Y, dessas linhas é igual a 1. Como eu vou trabalhar com centímetros agora, esse espaçamento ele não fica legal para poder clicar na tela esse distanciamento de 1 em 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu venho aqui nesse botão, Grid Symbol Size, e eu vou mudar então o espaçamento aqui, tanto em X quanto em Y, para 100. Aplicando, ele vai também falar que, como eu estou mudando esse tamanho, é possível que você não consiga visualizar os símbolos direito, então ele pergunta se você quer que ajuste automaticamente esse tamanho de símbolos, eu vou colocar que sim. Depois, se não ficar legal, eu dou uma ajustadinha aí nesse tamanho. Então, ok. Agora, quando eu movo o mouse na minha tela, né, eu consigo ver que agora a distância entre essas linhas de grade, observando as coordenadas lá no canto inferior direito, a distância é de 100, não mais de 1. Então, isso vai me permitir, utilizando o mouse, definir essa barra com mais facilidade. Então, rapidamente aqui eu vou criar o material de novo. Só que como eu mudei a unidade agora de comprimento para centímetro, então o meu módulo de elasticidade não vai ser mais 2 e a sétima, porque aquele valor era quando eu estava trabalhando com metro. Então aqui vai ser 2000 o valor. Não vou entrar com mais nada aqui, porque eu só vou ver mesmo aquela questão da flexão das forças lá. Então eu não vou mexer em peso específico, não vou mexer em mais nada aqui. Na seção transversal, então eu vou também redefinir, não vou mexer nas outras propriedades, vou manter, mas agora o meu momento de inércia flexão, que antes era dado em metros a quarta, agora ele está em centímetros a quarta. Então o valor fica 1,067 e 5, ou seja, vezes 10 elevado a 5 centímetros a quarta. Então, vamos lá. Agora, então, em vez de utilizar aqui o método anterior que eu dei as coordenadas para definir minha barra, eu vou utilizar esse by click. Então, eu seleciono aqui o material e a seção da barra. Eu vou dar um scroll aqui para posicionar melhor meu espaço. Então, eu clico no ponto inicial da minha barra e uma vez que eu cliquei, quando eu movo o mouse, ele mostra isso mais transparente a barra aí que eu vou estar criando se eu clicar naquele ponto. Então vou trazer aqui até x igual a 300, utilizando o grid. Clicando a segunda vez, então agora eu tenho aqui a barra sendo criada dessa outra forma. Eu não vou ficar mostrando os detalhes, né? Então eu pulei uma parte aqui de definir as vinculações e as forças, né? Mas só para mostrar para vocês, primeira coisa, né? Os símbolos aqui, vocês veem que quando eu utilizei aquela medida que ele deu por padrão, ficou um símbolo que, bom, para mim ele não está muito legal, ele está muito grande esses símbolos. Então vou voltar aqui, como a gente falou anteriormente, né? Eu vou diminuir isso daqui para, vamos pôr um 60 aqui. Vamos ver como é que fica. Ficou legal aqui. 60 para o tamanho do símbolo ficou melhor, né? Agora voltando às forças, né? Eu coloquei a força concentrada, que eu já tinha colocado antes, e eu vou olhar ela aqui, né? Então está aqui indicado em vermelho e ela é igual a menos 10. Eu
está coerente. Eu continuo trabalhando com quilonewtons, então o valor aqui numericamente é o mesmo, é menos 10. Agora, indo para as forças distribuídas, né, eu vou selecionar o carregamento distribuído, né, e aqui ele fala que eu tenho uma força distribuída numa barra de comprimento igual a 300 centímetros. Vocês veem que, bom, está indicado aqui em vermelho, vocês veem que aqui antes era menos 1, porque era quilonewton por metro. Agora, como eu estou trabalhando com centímetro, então o valor fica agora menos 0,01 quilonewtons por centímetro. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Vou processar aqui. E aí, se a gente for olhar os resultados, a gente vai ver que algumas coisas acabam mudando. Assim, o resultado é o mesmo, mas, por exemplo, quando eu for olhar aqui os valores, aqui a reação da força vertical é em quilonewtons, então numericamente manteve o mesmo valor. Agora, por exemplo, o momento era menos 30 kN metro. Como eu estou trabalhando com centímetro agora, então, obviamente, o resultado está em quilonewton centímetro. Então, por isso aqui, menos 3 vezes 10 elevado a 3, ou seja, menos 3.000 quilonewton centímetros. E, por exemplo, força cortante não se altera, porque eu ainda estou trabalhando com quilonewtons, então os valores vão ser os mesmos, mas quando eu tiver unidades aí medidas que entram com unidade de comprimento, aí já muda, né? Então menos 3.000 para momento, né? E obviamente o deslocamento também, né? Se vocês observarem lá no outro exemplo, ele tinha um número que ele estava dando em metros, então o deslocamento aparecia aqui 1 vezes 10 elevado a menos 4, agora como está em centímetro esse valor, então é o mesmo valor, se vocês olharem, né, é 0,42 centímetros, só que lá estava indicado em metro, menos 0,42 vezes 10 a menos 4 metros.